Fala galera! E aí minha gente, beleza? Hoje mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez unidos, né? Pela primeira vez no canal. E hoje vai ser uma temática um pouco mais branda, mais reflexiva, nada de conteúdo. Vamos tratar hoje sobre educação, ensino durante a pandemia. Vou trazer um pouco das nossas opiniões e um pouco do que nós mesmos estamos vivendo. A gente vai tratar um pouquinho sobre as nossas dificuldades, sobre o sentido do estudo, né, nossos objetivos em relação a isso. A gente vai tratar um pouquinho sobre a procrastinação, né, que é muito recorrente, sobretudo na quarentena, né. A gente vai falar também um pouquinho dos nossos métodos de estudo, não só na quarentena, mas como a gente estuda certas matérias. A gente vai falar um pouquinho disso tudo durante esse vídeo, né, pra vocês aí. Então, só bora! Bom, o primeiro tópico que a gente vai abordar nessa conversa, nesse debate aqui, é em relação às dificuldades no estudo, né? Em relação ao sentido e os objetivos que nós temos mediante a situação que estamos vivendo. Vou passar a bola aqui pro Gabriel para ele falar um pouquinho da dificuldade dele, né? Do como ele está fazendo isso agora, certo? Bom, Léo, só para deixar claro antes da gente Sim. iniciar o debate, que aqui a gente vai expressar, a gente vai emitir nossa opinião, mas não é uma generalização. Só que é interessante, né, esse intercâmbio de ideias, informações, até para a gente entender um pouco de cada um, né, como cada um está lidando com a situação. Seria até interessante se cada um deixar nos comentários alguma opinião do como está levando a situação, né, e deixar seu feedback a respeito do vídeo, beleza? Bom, então voltando para a pergunta, né, se tratando da dificuldade na quarentena, acredito que, pelo menos pra mim, é a falta de alguém, de um companheirismo, né? Pra me estimular e também pra ter aquela troca de ideias, um debate, né? Que eu acho que me falta muito. Fica muito sozinho, né? Por conta do isolamento, você A não tem... presença de uma pessoa, né? você não tem... Sabe, até quando você está desanimado, não tem ninguém para te ajudar, principalmente se você tem uma pessoa que, por exemplo, na escola, se você tinha, como você, meu amigo, né, você tinha uma pessoa que te ajudava, que tinha uma mentalidade um pouco parecida e que caminhava junto no estudo com você. Então, isso faz um diferencial e eu acredito que seja uma dificuldade imensa, porque... Querendo ou não, a educação é uma construção coletiva, né? Você não pode querer aprender tudo sozinho. Como você já disse uma vez, Léo, a questão democrática dessa educação, né? E pautando, né? Mais uma coisa que eu considero uma dificuldade, pautando, é claro, no modelo que a gente vive, no modelo instituído de educação, né? Que preza a aprovação em detrimento do conhecimento propriamente dito, acredito que a dificuldade está na falta do outro, né, da competição existente, principalmente na escola, né? Por exemplo, né, na falta do outro eu me acomodo, né? Na falta do outro eu me sinto bem, não tem motivo de eu querer mudar, de eu querer me desenvolver, crescer intelectualmente como pessoa. Então essa medida muito comparativa existente, não só na escola, que é um modelo instituído, mas na sociedade em si, torna essa dificuldade em viver em isolado, né? Porque você não tem medidas comparativas, você compara consigo mesmo. Sim. E muitas vezes a gente não consegue comparar consigo mesmo. A gente sempre tem que se comparar com o outro, como não tem o outro, a gente fica estagnado, né? A gente não consegue sair do lugar. Então acredito que, claro, a gente está analisando numa perspectiva dessa mentalidade, né? Sim, sim. Agora existem outras mentalidades, outras perspectivas educacionais, só que aí não adequa tanto a situação vigente, né? Eu entendo muito isso, até que eu queria dar um pequeno exemplo, que eu acho que eu concordo muito com o Gabriel em relação à comparação. Eu acho que assim, a comparação é uma coisa, né, só dando um adendo aqui rapidão, que a comparação ela é uma coisa bem assim, fazendo uma analogia com isso, eu acho que a comparação é como se fosse o vento numa vela de um barco a vela, obviamente. Que, por exemplo, quando você tem um barco, você precisa de vento para poder fazer com que ele ande para frente, navegue para frente. Só que a partir do momento que esse vento é muito forte, ele quebra a vela do barco, quebra o mastro, né? E quando não tem vento,
nem anda para frente. Então a comparação seria mais ou menos esse evento, que é necessário que você tenha uma comparação, que você se compare para poder, obviamente, conseguir andar para frente, você precisa dessa comparação, mas que se for em excesso, se você comparar demais com o outro, uma hora vai dar ruim para você. E se você não tiver essa comparação, você não tem como ter um parâmetro, então você não vai basicamente fazer as coisas que são necessárias para ser feitas. Por quê? Às vezes a gente está numa situação uma situação normal, no caso, de que, por exemplo, a gente quer saber como determinada pessoa passou no vestibular, conseguiu a aprovação dela. A gente busca um exemplo daquilo. Então acho que a comparação, quando ela é relacionada ao exemplo, né, buscar um exemplo, ela é muito interessante. Agora, quando você fica se comparando demais, pode chegar a um aspecto ruim. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre dificuldade, para mim a minha maior dificuldade em relação ao estudo tem um pouco a ver com a concorrência, né, como você acabou de falar, mas também tem a ver um pouco com a questão de, por exemplo, ter sentido naquilo. O nosso método educacional, como o Gabriel já falou, a gente preza muito pela aprovação, ou seja, pela prova em si, né, avaliação, do que provavelmente pelo conhecimento obtido a partir das aulas, da didática do professor. Então o que acontece muitas vezes é que... Acontece muitas vezes não. Nesse período de quarentena, acaba que a gente não tem essa prova imediata, essa situação que nós vamos ser provados de fato. Porque basicamente se a gente tem uma prova, um simulado online, nós conseguimos simplesmente pesquisar a questão na internet, ou nós conseguimos pesquisar aquele conteúdo, e a gente não tem uma necessidade evidente daquilo, né? Que é uma necessidade muito aparente daquilo. Então basicamente a gente acaba que não consegue dar esse máximo no estudo. E acaba que você perde esse sentido, essa concorrência, essa competição. Eu acho que isso é um dos grandes fatores que me tira um pouco de atenção na realidade, e que eu acho que afeta um pouco as pessoas, de você não ver sentido muitas vezes naquele estudo teu. Então acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades mesmo, é ver um sentido naquilo, né? E ver um caminho, né? Uma coisa clara no final. Beleza, Léo. E agora, Léo, mais um tópico da procrastinação. Ah, sim, procrastinação. Esse é um assunto que muitas pessoas estão falando na quarentena, né? Que é algo bem recorrente. Bom, então, gente, pra mim, quando eu falo em procrastinação, tem aquela questão lá de postergar as ações que você tem que fazer. Mas pra mim, na quarentena, tá sendo bem assim. Normalmente eu consigo começar meu dia bem, eu consigo acordar, assistir às aulas, né, assistir às aulas online. Eu consigo ter esse despertar e conseguir fazer isso. Só que não basta só assistir às aulas. Basta que você, depois de assisti-las, você tem que fazer exercícios, tem que ver o conteúdo da teoria, né? E basicamente o que acontece é que quando eu estou nesse momento sozinho meu, que eu não estou com o professor, que é realmente o momento que você vai realmente entender aquilo, pegar e ver aquilo e buscar compreender, estudar de fato, acontece que eu começo a dar uma advogada, começo a dar uma varzeada e por aí vai, né? Tu vai lá, você senta lá para estudar com ânimo, pega os materiais, pega ali os livros, pega ali um caderno para fazer um resumo, para ver a teoria, para escrever, fazer conta, né, matemática, exatas. Mas basicamente acontece isso, que eu vou começar nisso, eu travo assim, eu fico pensando em alguma coisa, em alguma situação e por aí vai, né? Eu não consigo dar sequência nesse estudo meu. Então basicamente isso acontece muitas vezes, e acaba que o dia finaliza por isso, e acaba nisso, sabe? Eu acho que esse é o negócio da minha procrastinação. Eu consigo começar, mas não consigo terminar bem. Eu acho que isso aqui acontece muitas vezes comigo. E pra você, como está sendo essa questão? É o ato de perder o dia, né, Léo? Perder o dia. Perder o dia. Eu acho que isso aí é recorrente não só na pandemia, mas também fora dela, né? O sentimento de, o dia já está perdido, então deixa por isso mesmo e amanhã eu tento novamente. Esse tentar recomeçar, que é infinitamente, né? Ele É um ciclo vicioso. é um ciclo vicioso, isso mesmo. Bem colocado o termo, pô. Que você sempre se estimula, só que não é um estímulo, vamos dizer assim, forte, por assim dizer, porque você só fica nisso. E eu vou confessar que eu passo bastante por isso, eu sou um cara analisando não só a situação na pandemia, mas fora dela, que tem o hábito de procrastinar, ficar realocando, né, os afazeres para depois, no tempo, né. Só que eu queria trazer um questionamento a respeito dessa procrastinação. Porque quando a gente pensa em procrastinar, né, a gente está deixando algo de fazer para fazer outra coisa.
Só que o que é esse algo que a gente está deixando de fazer? Algo considerado útil, talvez, né? O que a sociedade impõe como útil, né? E você faz algo que é considerado uma inutilidade, né? Por exemplo, vamos supor, você vai mexer no celular, você vai fazer alguma outra coisa, enfim. Porque a sociedade impõe, você é cobrado a fazer um certo esquema no seu dia a dia, de certa forma, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, enfim, para depois você ter seu espaço de lazer, e quando você suprime esse espaço de trabalho, esse espaço de estudo, você está muitas vezes procrastinando, é mais ou menos isso. E eu acredito que, pensando nesse paradigma social de procrastinar, né, nesse pensamento, ele nunca vai deixar de existir, né? Sempre vai ter um pouco. Eu acho que é um pouco condição humana mesmo, fisiológica, essa necessidade, mas claro que deve ser controlado, ser controlado, né? Perfeito. E tentar não se manter nesse ciclo vicioso, né? Como você disse. Só que, pensando, né, na questão, procrastinar então é você tirar algo que seria prioridade sua, que deveria ser pelo menos sua prioridade, e você coloca essa prioridade em outra coisa. Então, querendo ou não, procrastinar, na verdade, você só está realocando suas prioridades, né? Sim. Você está, por exemplo, se a minha prioridade é conversar com meu amigo, eu vou conversar com o meu amigo e não vou, por exemplo, estudar alguma coisa. É a minha prioridade naquele momento, é a minha responsabilidade ali. A minha vontade me dirigiu àquilo. Sim. Então, o que você acha, Léo? Porque parte muito da tua capacidade de colocar prioridades e necessidades, né? Porque assim, entendendo que, por exemplo, tem sempre alguma coisa na sua vida que é mais urgente do que outra coisa. E tem sempre que alguma coisa que é sempre necessário em detrimento de outra. Então, por exemplo, uma urgência sua, vamos supor, no seu dia a dia, uma urgência sua é que você vá, por exemplo, ao médico. Você tem essa urgência de ir ao médico no final do dia. Tu não vai pegar e vai basear seu dia inteiro nessa urgência. Não. O seu médico está marcado já, certo? É uma urgência que você tem que fazer. Só que você vai fazer o seu dia inteiro. Você vai trabalhar de manhã, se você estuda, você vai estudar, e depois você vai ao médico. Ou seja, já está marcado. É uma urgência sua, mas que já está pronta, feita. Agora, às vezes a gente se complica muito, não é pela questão da urgência, mas é pela questão de necessidade, ou propriamente da prioridade, que a gente não consegue alocar isso no nosso dia a dia. E eu acho que parte muito disso a procrastinação de algumas pessoas, de que ela não consegue realmente alocar essa questão da urgência, da necessidade das coisas dela na vida dela. Então, por exemplo, como você falou, na questão de, por exemplo, perder o dia, né? Ela não perdeu o dia, ela procrastinou, beleza. Vamos tentar ver como que a gente pode não fazer, mas perder o dia. Até porque, como ele falou, é uma questão fisiológica. É uma questão nossa de, por exemplo, a gente vai ter um momento ou outro que a gente vai realmente, tipo, não quero mais fazer isso, estou cansado. Realmente, vai existir esses momentos. Mas você tem que realmente... Eu acho que eles são necessários, são necessários. Isso de fato é uma necessidade. Você realmente tem um momento de descanso. Mas que você que isso não se torne mais uma coisa muito recorrente. Mas que seja necessário que você saiba alocar isso realmente, né? Eu acho que a procrastinação ela vai existir, como você já falou, sempre vai existir, mas que o necessário é que a gente entenda que a gente vai procrastinar, mas a gente também tem que fazer as coisas, tem que dosar, né? Eu acho que o controle é uma coisa essencial, né? O equilíbrio em si, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante e essencial nesse sentido, da procrastinação, dos estudos. Né? E o negócio de perder o dia, né? Eu acho que essa mentalidade de perder o dia, ela tem que ser aos poucos desconstruída, né? Sim, sim. Porque perder o dia por um simples desfalque, né? É muita coisa para pouca, sim. Né? Uhum. Então, como eu mencionei, uma simples dificuldade pode virar um motor para uma procrastinação, né? Sim. E às vezes a pessoa está com uma dificuldade no conteúdo, né, no exercício, ela vai fazer outra coisa para poder aliviar um pouco aquela tensão daquilo, sim. Acho que tem um pouco disso também. Né? Realmente, como eu falei, eu acho que é o equilíbrio, né? E assim, você conseguir ser 100% produtivo, não vai acontecer. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E você tem que entender seu corpo, como que seu corpo funciona, como que você funciona.
E a partir disso você tem que traçar um objetivo, né? Traçar uma meta aí, traçar uma forma como você vai fazer isso, organizar teu dia. Eu acho que em relação à procrastinação, parte também muito da organização da pessoa, né? Então acho que se a pessoa organizar certinho o dia dela, vai ter momentos que, assim, vai ter dia que você vai ter organizado certinho, que você vai fazer no dia inteiro. Das 7 até o meio-dia, e depois das 1 ou 2 horas até as 5 da tarde, você vai ter seu dia organizado, as matérias certinho. Mas vai acontecer alguma coisa, vai acontecer um imprevisto, e que o mais importante é que você consiga prever isso. Imprevisto não, eu falo, né? Porque imprevisto é imprevisível. Mas eu falo que você consiga lidar com isso, porque vai acontecer. E que você não seja tão afetado como você seria se você não tivesse, pelo menos, se organizado. Acho que esse é o grande negócio. É o que você mencionou hoje mais cedo comigo, né? A resiliência. Resiliência, assim, o poder de você realmente de entender, né, de se adequar, né, à situação, né? Eu acho que essa adequação é uma coisa que é muito pedida hoje em dia e a gente tem que realmente entender e aplicar, né, essa adequação nossa às situações adversas que acontecem, né, na nossa vida. Acho interessante. Isso aí, Léo. Então, bora pro próximo. Bora pro próximo. Bom, terceiro e último tópico aqui que a gente vai abordar é sobre métodos de estudo, certo? Vou passar a bola aqui pro Gabriel para ele falar um pouquinho sobre isso, comentar como que ele está estudando, né? E aí, como que você faz? Bom, só para deixar claro, né, Léo, acho que você já sabe um pouco, eu não considero um cara que estuda tanto, deveria, inclusive, mas Todos nós deveríamos. estudo com tanto empenho. Mas ultimamente, algumas coisas que eu tenho visto e eu tenho aprendido, assim, eu tenho prezado um pouco pelo estudar, propriamente pelo estudar, entende? Não querendo, esperando propriamente dito a prova, o vestibular, estudando para o vestibular, mas estudando só pelo saber da questão. Pelo saber. Conhecer o universo, né? Conhecer a história, tudo, enfim. Não que eu faça isso inteiramente, mas eu acredito que esse deve ser o cerne de toda educação. Deveria ser, pelo menos. Um foco, né? Isso. Bom, mas agora como que eu faço, né? Como eu costumo fazer e funciona muito bem pra mim. Eu costumo sempre ler a teoria, eu gosto bastante da parte teórica, independente de qualquer matéria, inclusive matérias de exatas, química, física, matemática. Pra mim, né, a teoria é muito importante. Eu nem sou um cara que gosta muito de fazer exercícios, na verdade. Eu até deveria fazer mais exercícios. Se você for pensar assim, meu pai sempre fala que você deve fazer exercício porque se cair no vestibular igual, você vai estar apto para isso, rápido, você vai matar a questão rápido. Sim. Mas eu não sou um cara que sou movido tanto por exercício. Assim, eu gosto de fazer aqueles mais desafiadores e tal, mas eu gosto de entender mais o contexto geral da coisa, teoria, e eu gosto de lecionar para mim mesmo, né? Tipo, eu começo a dar aula... Explicar a matéria. Isso. E ao explicar a matéria para mim mesmo, eu já vou vendo os desfalques, né, que eu tenho. Sim, as dificuldades. Porque a partir do momento que eu estou ensinando para mim mesmo, eu não vou conseguir ensinar aquilo que eu não sei para mim mesmo, né? Sim. Faz sentido. Né? Nem que eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir me enganar tanto assim, né? Enganando a mim mesmo nesse ponto, eu acho que é meio complicado. Então, eu acho que é uma boa saída, eu considero uma boa saída, principalmente matérias um pouco mais complicadas, tipo história, geografia, que exigem um contexto maior. Eu gosto de fazer esse contexto falando comigo mesmo, lendo e falando, tudo mais. Às vezes escrever algumas coisas é importante, mas eu não sou muito de resumos, nada disso. Não que não seja bom, mas pra mim eu não costumo fazer. E relação de matemática, essas coisas, eu acho que tem uma coisa que eu considero legal, não que eu faça, mas eu considero legal. Que é, por exemplo, vamos supor que você está tratando física, matemática, você lê a teoria, tal, você pensa que você degusta a teoria ali, começa a elaborar algumas hipóteses a respeito daquela teoria, tentando
refutar alguns pensamentos que você anteriormente tinha, por Sim. exemplo, comprovar algumas coisas que você pensava, entende? Você começa a procurar alguns efeitos, alguns objetos do cotidiano que você pode encaixar naquela teoria. Sim. Principalmente com física, Uma química, aplicação assim. prática daquilo. Uhum. E você começa a, antes de ir para o exercício, eu acho que seria interessante você pegar aquele assunto e começar a traçar ele de forma mais básica, mais complexa. Por exemplo, vamos supor que você está estudando pêndulo em movimento harmônico simples, né? Em física. Você desenha um pêndulo num caderno, num quadro, enfim, e você começa a imaginar quais seriam, tipo, o movimento daquele pêndulo em várias circunstâncias, em vários tempos, em várias, entendeu? As forças existentes naquele sistema analisado, o que está acontecendo, antes de partir para o exercício. Para você ter uma visão maior e quando for para o exercício, você já está numa coisa restritiva, mas como você já viu no macro, o micro fica tranquilo. Fica mais fácil. Então, e você descobre mais coisa, acredito eu. Sim, eu acho que a parte da imaginação é muito importante, né? Sobretudo em matérias de exatas, né? Que às vezes eu acho que o pessoal tem muita dificuldade nisso, em realmente imaginar aquilo. E às vezes a pessoa fica restrita às fórmulas, né? Ela quer aprender aquele conteúdo, a parte teórica e as fórmulas para realmente aplicar. Então a pessoa na questão do pêndulo, na questão do plano inclinado em lei de Newton, né? Que eu acho que o pessoal tem bastante dificuldade. Então assim, eu acho que parte muito da imaginação que a pessoa tem que ter, né? Também, naquilo lá que tornaria muito mais fácil a realização daquele exercício, né? Mas uma coisa que eu queria comentar em relação ao método de estudo é que, assim, eu tento muito tentar me adequar à situação a qual eu estou passando naquele momento com aquele conteúdo. Então, por exemplo, em algumas matérias, para mim vale muito mais a pena, nesse terceiro ano, obviamente, de acordo com as condições em que nós estamos, que para mim vale muito mais a pena eu simplesmente pegar e fazer os exercícios. Ou seja, como em física mesmo. Em física, por exemplo, leis de Newton, que eu acabei de comentar. Para mim vale muito mais a pena eu simplesmente... A teoria para mim já está meio bitolada, já tô meio cansado da teoria. Então vale a pena o quê? Eu pegar alguns exercícios e simplesmente imaginá-los numa situação e eu resolvê-los depois. Porque assim eu vou conseguindo fazer essa parte imaginativa, mas também eu vou conseguindo ter aplicação disso daí, aplicação prática. Isso me ajuda um pouco. Agora, por exemplo, tem matérias, por exemplo, para mim, em geografia. Eu tenho essa dificuldade, por exemplo, em geografia, eu tenho que realmente ver uma aula, ver uma explicação boa daquele conteúdo. Eu tenho que ver a teoria, ler a teoria, fazer talvez um resumo e partir para os exercícios, porque realmente é assim que eu vou conseguir compreender, né, realmente de fato aquele conteúdo, né. É uma forma que eu tenho, pelo menos para mim funciona assim em geografia. Já em história, para mim, história também não tem muito sentido não. Eu gosto muito de, em história, só dar uma lidinha na teoria, assim, um negócio bem rápido, bem assim, superficial. De vez em quando ver um vídeo na internet, não obviamente daquele conteúdo de história, mas ver tipo um vídeo, uma reportagem, um documentário não, uns trechos assim, tem alguns vídeos na internet sobre aquele conteúdo. Eu gosto muito do telecurso, não sei. Não conheço. Telecurso. Não conheço. Enfim, depois vocês procuram aí. Telecurso é um programa que passava na televisão e que tem muitas videoaulas no YouTube. São videoaulas mais intuitivas, intuitivas não, mas assim, mais dinâmicas, né? Então tem explicação e tudo mais, eu acho bem interessante. Pra quem quiser, depois fica a dica. Então eu gosto bastante para poder dar uma diversificada, né? Sair daquele negócio, como eu falei, bitolado, de você só ver a teoria, martelar a teoria. E também tem a aplicação prática propriamente dos exercícios. Eu acho que pra mim vale muito a pena. E aí eu vou diversificando, né, nas matérias, nas diferentes situações específicas, e que eu vou vendo qual que eu me adequo melhor, qual que eu aprendo melhor. E pra mim funciona assim. Eu acho que parte muito desse negócio também de realmente ver como que você aprende melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante que vale muito a pena de você sempre se esforçar nisso, né? Em como você pode aprender melhor, em como você pode ver aquilo lá melhor, para poder realmente entender aquilo. Eu acho que para mim é um dos métodos meus de estudo, não necessariamente um método, mas como eu posso realizar esse método, né? É pensar o que eu posso fazer para mudar a forma como eu vejo aquela matéria, né? Tudo mais. Eu acho que tem bastante disso agora, para mim. Ô Léo, eu não sei você, mas principalmente assim, eu gosto de quando eu vou fazer algum exercício, ou a mesma estudar propriamente dito, eu gosto de fazer isso com alguém, né? Como a gente já mencionou, a questão do companheirismo no estudar, né?
eu gosto de fazer isso com alguém, fazer exercícios, como eu disse, desafiadores, que eu gosto, assim, principalmente matemática, assim, que geram um pouco mais, que quebram a cabeça da pessoa, não são, são exercícios mais interessantes, acredito eu. Aí eu gosto de fazer com alguém, porque, sei lá, só o fato de você estar ali interagindo com a pessoa não é só uma coisa mecanizada, entendeu? Você dialoga com a pessoa, você constrói um negócio ali naquele momento, é um negócio muito interessante. Claro que existem horas que você vai ter que fazer as coisas individualmente, né? Ainda mais quando você tá com um pouco de dificuldade em alguma coisa, você precisa gerir um pouco aquilo nos seus pensamentos e tudo mais. Mas acredito que quando você tem um bom grupo de estudo, com umas pessoas com um certo ordenamento, claro que vai existir zoeira. Zoeira existe, eu acho que deve existir. Tem que existir. Tem que existir porque é mais legal. É legal. Não tem que ficar só nessa monotonia, né, de estudar exercício e só isso individualmente, não prezando pelo outro, nada. Só você, porque senão vai tirar minha atenção. Acho que isso não deve. E é isso, você tem um grupo legal, eu acho que, pra mim, eu acho que seria uma maravilha, né? Seria muito interessante. Eu acho que a questão de ter um grupo de estudos, ou só a questão de ter pessoas ao seu lado para poder desenvolver no estudo, eu acho que isso parte mais da questão humana nossa, né? Que a gente precisa um do outro, a gente precisa socializar para realmente sermos humanos, né? Eu acho que é uma necessidade humana nossa, né? Como a gente falou da questão da procrastinação, nós sempre vamos procrastinar. E ter uma relação com uma pessoa também é necessária, sabe? E eu acho que isso que a quarentena tirou da gente, né? Essa relação, essa vivência com os outros. Então, parte um pouco disso também. Eu entendo, sim. Eu acho que todo mundo entende, todo mundo está passando por isso. Então, uns mais, outros menos, né? Cada um tem um estilo de vida, cada um tem um jeito de ser. Quem é mais fechado, né? Obviamente não faz tanta diferença, tanta falta. Mas para a pessoa que é mais espontânea assim, faz muita falta, né? Eu acho que é uma coisa muito recorrente. Beleza, Léo. Ficamos por aqui hoje, então? Ficamos por aqui hoje. Beleza, minha gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixar mais algum recado aí, Léo? Não, pra mim tá tranquilo, assim. Beleza. Se cuidem, usem álcool gel, né? Álcool gel, né? Álcool gel e usem máscara também. Tem que usar máscara. Logo, se Deus quiser, a gente passa por isso e a gente vai estar de volta, né? Com todo mundo, aí a gente vai poder colocar algumas coisas. Assim, né? Colocar em dias, colocar em dias. É. E é isso, minha gente. Se vocês gostaram, se vocês quiserem deixar novamente alguma coisa nos comentários, trocar uma ideia, a gente vai estar aberto para isso. E é isso. Falou! Falou, até mais. Até mais.